Abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Terça-feira, 21 de janeiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Regina Duarte fará teste na Secretaria da Cultura. Ibovespa sobe e volta a bater recorde. Brasil é o quarto maior destino de investimentos em 2019. Vale tem alta de 9% nas mortes de trânsito. Embraer e Boeing estudam a criação de novo avião turbohélice. Prefeitura de Jacareí descarta demissões na Santa Casa. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, ao vivo, logo após o comercial. Fique com a gente. Bom dia, tudo bem, Gal? Tudo ótimo. E a comentarista convidada, Adriana Ricci, especialista em investimentos. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Grande prazer recebê-la também. Obrigada. E vamos às notícias. Melhor ainda, hoje nós temos uma participação especial já em nossos estúdios, uma entrevista que eu convido você a participar ao vivo conosco no terceiro bloco, que será com o senhor Orlando Santos, supervisor da Defesa Civil em São José dos Campos. Nós vamos aí conversar a respeito de várias coisas, incluindo chuva e principalmente a Operação Verão, que lançou uma cartilha aí e que é uma coisa muito importante para todos nós. E claro, eu o convido a participar ao vivo conosco. Mas vamos às notícias de hoje. Após conversa com Bolsonaro, Regina Duarte decide ir a Brasília para conhecer a Secretaria de Cultura. O Palácio do Planalto afirmou ontem que a atriz Regina Duarte vai mesmo a Brasília na quarta-feira para conhecer a Secretaria Especial da Cultura. Ela foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o órgão. Os dois tiveram uma reunião no Rio de Janeiro para tratar do tema. Depois da conversa, ela escreveu que está noivando com o governo. Em uma rede social, Bolsonaro escreveu que o noivado possivelmente trará frutos para o Brasil. O ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, foi demitido por Bolsonaro na sexta-feira passada. Alvim caiu após a repercussão negativa de um discurso em que ele parafraseou um discurso de Joseph Goebbels, ministro da propaganda do governo de Adolf Hitler na Alemanha nazista. O nome de Regina Duarte surgiu no mesmo dia como favorito para a vaga. A atriz afirmou que queria uma conversa olho no olho com o presidente antes de se decidir sobre o convite. Regina Duarte estreou na televisão em 1965, aos 18 anos, na novela Deusa Vencida, da Excelsior. Com mais de 50 anos de profissão, Regina Duarte atualmente tem contrato com a Rede Globo e seu último trabalho foi a participação no filme Gata Velha, Ainda Mia, de 2014. Vamos ver como as coisas vão funcionar, porque Bolsonaro continua empenhado na guerra ao que ele chama de marxismo cultural. E a Regina Duarte entra dizendo que quer pacificar as relações entre o governo e a classe artística. Vamos ver qual das linhas vai sobreviver nessa questão. Neste embate. Neste embate, né? Neste embate. A gente vê aí muitas críticas até de atores, né? De parceiros de trabalho da Regina Duarte, mas também a gente consegue acompanhar alguns elogios
porque é inevitável a gente saber que a Regina Duarte é uma postura forte, uma mulher forte, né? A gente consegue perceber isso até em papéis que ela representou, um último aí que ela representou na Chiquinha Gonzaga, né? Algo assim, muito forte. Então, assim, de verdade, a gente vê com bons olhos. A gente no mercado vê com bons olhos por ser uma figura forte e que pode aí, inclusive, representar muito a parte feminina aí do mercado, que se fala tanto, que é tão deixada de lado. Então, verdade. Vamos olhar com bons olhos, né? De verdade, nós temos muito mais otimismo e olhando muito mais com bons olhos essa escolha do que as críticas que a gente tem acompanhado. Então, não tem dúvida, eu acho muito positivo, principalmente o sentido em que ela chegou de pacificação. Exatamente. Isso daí já é uma coisa muito interessante. E a respeito da representatividade das mulheres, eu me lembro de um papel muito forte que ela fez há muito tempo atrás, não sei aí quem de vocês lembra, que era Malu Mulher. Malu, talvez uma das primeiras séries na TV brasileira, em que se enfocou muito esse lado da mulher mesmo, sem dúvida, né? Sem dúvida. Uma coisa muito interessante mesmo que aconteceu conosco. E nós já temos participação aqui, o Luiz Rosa, que dá o bom dia a todos nós, a todos os jornalistas e convidados aqui. Muito obrigado, Luiz Rosa, pela sua participação. Sempre um prazer tê-los conosco. Pedi mais um favor para vocês aí, quando derem aqui um bom dia, derem o seu recado, digam, por favor, aí de onde vocês estão falando. Pode ser só da cidade, já tá bom. Mas é bem legal que a gente possa falar aqui de onde vocês estão nos vendo aí, tá? E representante brasileiro no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o ministro da Economia, Paulo Guedes, terá conversas com presidentes de multinacionais, fundos de pensão e um encontro com o ministro das Finanças suíço no segundo dia do evento. Guedes também participa de painéis sobre industrialização e sobre América Latina. O ministro deve se empenhar para atrair capital externo para financiar projetos, sobretudo para a indústria e infraestrutura no país. As apresentações de Guedes se concentrarão na redução do déficit fiscal e no avanço das reformas estruturais. A despeito do crescente interesse estrangeiro na economia brasileira, o recente discurso do ex-secretário da Cultura, que parafraseou Joseph Goebbels, ministro da Alemanha nazista, deve trazer certo receio por parte dos empresários em Davos. Além disso, Guedes terá a missão de limpar a barra do governo brasileiro com defensores do meio ambiente. Altamente esperado esse encontro em Davos lá, né? Como que você vê a importância do Fórum Econômico? O Fórum Econômico ele vem justamente o intuito principal é que todos entendam que tem que conciliar todas as economias e todo mundo tem que fazer tudo junto. Então o Fórum Econômico ele vem também para que países mais fortes acabam fortalecendo os países que estão mais fracos e vice-versa, né? Então, a gente vê aí mais de 3 mil convidados, 53 chefes de estados, é realmente algo bastante esperado pelo mercado. E ontem a gente já teve aí anúncios do FMI, que são muito importantes, então houve aí uma redução do FMI do crescimento mundial. Isso é algo que pode impactar bastante no todo, né, dentro desse fórum, saindo aí de 3,4 para 3,3. E aí pode parecer, nossa, mas é 0,10 para um crescimento mundial, é algo muito significativo. Por outro lado, o Brasil foi beneficiado disso, então o próprio FMI também revisou para cima o crescimento. Então ele saiu de 2 para 2,2, um crescimento de 10% do nosso país. Isso é muito positivo para nós e a justificativa é a reforma da Previdência e os nossos juros aí na mínima histórica, né, que nós já pudemos aí presenciar. Então, tem muita expectativa desse fórum, sim. É fato que o Paulo Guedes tem uma missão grande lá de dar uma limpada de barro no governo, porque sim. Porque o Bolsonaro não foi. Não foi. A nossa principal peça-chave da delegação brasileira é o Paulo Guedes.
né? Então, assim... Que vai ter que falar também sobre o meio ambiente, porque Sim. o ministro do meio ambiente também não foi. Também não foi. Por isso que ele está com uma carga extremamente forte nas costas, né? Mas, de verdade, a gente olha não como um problema, muito pelo contrário. O Paulo Guedes, ele quando se trata de assunto econômico, ele sabe tirar de letra e eu tenho certeza que será algo muito positivo aí para nós. E quando se trata de limpar a barra do governo, eu prefiro sinceramente que seja o Paulo Guedes em Davos do que o nosso glorioso presidente Jair Bolsonaro. A gente olha assim até como um lado positivo, né? Muitos podem falar assim, dúvida. nossa, mas o presidente não foi. E a gente fala assim, então, mas o Paulo Guedes foi e é isso que mais importa nesse momento. Lá, né? Exatamente. Pois é, e mais uma participação, a Eugênia Minecucci, muito bom dia, dando bom dia a todos nós aqui, muito bom dia a você também, muito obrigado pela sua participação e, claro, a audiência. E falando de mercado financeiro, que reduz a estimativa de inflação. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central reduziram a estimativa para a inflação deste ano. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, caiu de 3,58% para 3,56%. A informação consta no Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central, que traz as projeções de instituições para os principais indicadores econômicos. Para 2021, a estimativa de inflação se mantém em 3,75%. A projeção para 2020 está abaixo do centro da meta, que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 4% em 2020, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente definida em 4,5% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. De acordo com as instituições financeiras, a Selic deve se manter em 4,5% até o fim de 2020. Só notícia boa, né? Nós já viemos de uma fase em que o relatório Focus era algo que a gente se assustava. Ai, amanhã sai relatório Focus. Era um momento de tensão. Hoje a gente já vive um outro momento. Então, o relatório Focus foi muito esperado, né? Veio dentro do nosso esperado, uma redução de inflação, que já vem tendo aí a cada boletim, a gente vem acompanhando isso ao longo de 2019. E a gente não pode também deixar de falar que nesse mesmo relatório Focus veio uma revisão para cima do nosso PIB. Então, de novo, a gente vê o PIB aí num relatório Focus saindo de 2,30 para 2,31. Aí muita gente pode falar, nossa, Adriana, mas 0,10? Vamos lembrar que estamos vindo aí de um país em recessão. Então, qualquer 0,10 é algo muito significativo para o nosso Brasil. Então, relatório Focus já foi a fase de termos preocupação com ele. Hoje nós só temos alegria quando a gente recebe o relatório Focus, já faz alguns meses aí. Que bom. Só com notícias boas. Pois é, mas hoje nós vamos abusar de você aqui, viu, Adriana? Vamos lá. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, bateu recorde nesta segunda-feira após atingir sua máxima histórica e chegar aos 118.862 pontos. A alta diária foi de 0,32%. Já o dólar subiu 0,59%, vendido a R$ 4,18. O último pico havia sido em 2 de janeiro, quando marcou 118.573 pontos, pico de Ibovespa. A cotação do dólar foi influenciada pelas falas do ministro Paulo Guedes em entrevista ao Poder em Foco, que foi ao ar no domingo. Guedes disse que o dólar alto e os juros baixos são o novo normal na economia. Em novembro, discurso similar do ministro fez com que o Banco Central intervisse no mercado. Na época, o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, afirmou que o câmbio estava
disfuncional. É uma situação interessante. Várias citações, novo normal da economia, parece marca de roupa, é uma nova tendência. Você Como sabe assim? que isso é uma coisa que nós do mercado gostamos do Paulo Guedes. Ele solta, ele bate a real, como se diz, né? Então, assim, muita gente vem falando quase que diariamente. E esse dólar vai baixar? E esse dólar vai baixar? E esse dólar... Assim, não, o dólar não vai baixar. Então, a gente já tem respondido isso. Ele veio para confirmar isso. Gente, olha, esse é o novo normal. Juros baixos, dólar alto. Isso é eterno? Obviamente que não. Estamos num país emergente, numa economia que muda a todo momento. Mas ele já quis mostrar para todo mundo que, assim, olha, não tem uma tendência de curto prazo da gente ver uma mudança nesse cenário. Então, o novo normal vamos trabalhar com dólar na casa dos R$4 e com juros cada vez mais baixos. Nem digo cada vez mais, eu acho que a gente já está num mínimo histórico aí, até espera-se pode até ver uma alta para os próximos meses, mas nada que passe os seus 5,5%. Então, esse é o novo normal, isso é o que a gente vai ter que se acostumar e que é muito positivo, tá? Apesar de um dólar alto, a gente tendo uns juros mais baixos, capital estrangeiro entrando na bolsa, a gente tem que olhar o macro, né? Que existem muitos pontos positivos e não só se concentrar num dólar alto. Então, no macro, nós estamos muito bem, muito melhores do que nós estávamos com uma economia a dólar a R$2,50, R$3. Então... É interessante você falar isso daí, Adriana, eu me incluo nisso. O brasileiro tem um certo trauma do dólar. É interessante que quando a gente fala, subiu o dólar, parece que a desgraça está decretada. Né? Quando na verdade não é isso. Existe uma flutuabilidade inerente ao mercado e a alta do dólar, a variação do dólar não é necessariamente uma coisa ruim para a economia. Somente ruim, né? Ele isoladamente mas veja assim, há uma década atrás nós chegamos a ter dólar a R$2, mas com juros a 16. Então assim, o que adianta eu ter uma moeda baixa, eu conseguir controlar o câmbio, mas o meu juros disparado, a minha inflação de 2 dígitos, não é um cenário viável. Não tem então, dúvida. Hoje esse novo normal é dizer que, sim, nós vamos trabalhar com dólar mais alto, mas a economia está controlada, como a gente acabou de falar, é inflação em queda, é PIB sendo revisado para cima, Ibovespa batendo recorde, então tudo está muito positivo, né? Vamos nos concentrar no macro e entender que sim, vamos trabalhar com dólar na casa dos R$4. Não tem dúvida, só um folclore aqui. Alguns anos atrás, eu fui tomar uma água de coco, um lugar que eu sempre ia tomar lá, e tinha subido de não sei quanto para não sei quanto. Falei, nossa, subiu tudo isso? Cara, a justificativa dele foi a seguinte, mas subiu o dólar. Eu, temerário de ter uma explicação que eu não pudesse acompanhar, inclusive, eu falei assim, tudo bem, me vê o coco. Mas, me dá um coco alto mesmo. Me dá um coco alto aí, Nando, e tá bom. Agora, Glauco, posso fazer mais um comentário sobre o Ibovespa no recorde, né? A gente tem uma situação iminente aí que é bom destacar, que pode dar uma boa variação no Ibovespa, que é o processo de impeachment do Donald Trump, que começa hoje. Então, hoje, efetivamente, começam os julgamentos dentro do Senado. Vão ser 4 dias, 12 horas, para que defesa se apresente, né, acusação, enfim. Depois desses 4 dias, o Senado ainda tem 16 horas de sabatina, de perguntas, e aí ainda tem mais 24 horas para decidir se tá tudo bem, não preciso mais de testemunha, e aí, nesse caso, o processo já é encerrado e ele é absolvido, ou não, queremos mais testemunhas, e aí esse processo pode se alongar, esse julgamento pode se alongar, né? Como o Donald Trump tem a maioria dentro do Senado, nós estamos, assim, bastante confiantes de que ele vai passar nisso, né? De que ele vai passar por isso. Mas é bom a gente destacar, principalmente para o investidor que está olhando o Ibovespa, batendo recordes a todo momento, que esses próximos dias serão dias que o Ibovespa pode ser prejudicado, ou, digamos assim, nem prejudicado, mas pode sofrer grandes oscilações por conta dessa questão do impeachment do Trump também, que é algo que está diretamente ligado aqui à nossa Bolsa. Não tem a menor dúvida, eu creio que não só aqui no Brasil, estão todos, Sim, vários países com do certeza. mundo estão aí de olhos abertos ao resultado dessa votação que vai ter. Isso aí também tem influência na própria
eleição, né? Sim, a gente está falando de um ano eleitoral, né? Então, assim, o desdobramento disso é muito grande. Como eu disse, assim, até para tranquilizar, né, o investidor, a tendência maior, a perspectiva maior é de que ele saia desse processo, desse julgamento, e porque ele tem a maioria do Senado. Então, já é uma resposta. Mas existe essa situação iminente. E é bom destacar também que ele é o 4º presidente de 45 nos Estados Unidos a sofrer um processo de impeachment. Então, é sim um processo relativamente novo. Não é um processo que eles estão acostumados, né? É um processo que vai sendo desenvolvido à medida que o negócio vai acontecendo. Então, olhos atentos aí para a nossa Bolsa nos próximos dias. Não tem a menor dúvida. E a economia brasileira passou de 6ª para a 4ª posição no ranking dos principais destinos de investimento no mundo em 2019. Os dados foram divulgados pela Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento. De acordo com os dados, houve uma expansão de 26% no fluxo de investimento entre 2018 e 2019, chegando à marca de 75 bilhões de dólares. O valor foi mais de 50% de tudo que a América do Sul recebeu no período. Segundo a ONU, isso ocorreu, em parte, impulsionado pelo Programa de Privatização do país, lançado em julho, para impulsionar a economia. A ONU estima que em 2020 esse fluxo continuará e ganhará ritmo. Com o desempenho, o Brasil superou o Reino Unido e Hong Kong e ficou abaixo de Singapura, China e Estados Unidos. Em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura nesta segunda-feira, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse considerar uma bobageirada a publicação de reportagens sobre conversas suas com procuradores da Lava Jato. Desde junho de 2019, o site The Intercept Brasil e outros veículos têm publicado uma série de reportagens com mensagens de autoridades da Lava Jato que apontam uma colaboração entre Moro e o chefe da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol. As conversas indicam, por exemplo, que o então juiz orientou a respeito da ordem de fases da operação, indicou provas e sugeriu testemunhas. Durante a entrevista, Moro disse que o tema é um episódio menor em seu primeiro ano no governo federal. Abre aspas. Sinceramente, nunca dei muita importância para isso. Acho que ali tem um monte de bobageirada. Nunca entendi muito bem a importância dada àquilo, disse o ministro. Moro também falou sobre a possibilidade de ser nomeado para o Supremo por Bolsonaro, em vaga que será aberta neste ano. O presidente já defendeu que pretende indicar alguém terrivelmente evangélico para o cargo. Moro afirmou que a religião não é um fator fundamental para a escolha. Pois é. Eu, pessoalmente, não acho que é bobageirada, mas o ministro tem a liberdade de dizer que é bobageirada. Eu acho que, de fato, assim, o objetivo mesmo era dar meio que uma emparedada no Moro, né? E até criar esse conflito de Moro e Bolsonaro, né? Mas a gente que acompanha o Moro muito de perto percebe assim que ele tem uma classe nas respostas, né? Ele consegue se manter de uma maneira tão serena a perguntas tão fortes, que é justamente para se comprometer com o governo o mínimo possível, né? Comprometer assim no sentido negativo com o governo no mínimo possível. É uma coisa interessante. Mas, Guilherme, como é que você viu também essa postura aí? Qual foi a estratégia disso aí? Do Moro tendo esse posicionamento, mas existe o outro lado também, que de bobagem tem uma média aí. Não, o que acontece é o seguinte, né? O Moro disse explicitamente que ele não contraria o presidente publicamente. Exato. Isso significa
que ele pode Contrariar. contradizê-lo, No tete a tete, no olho a olho. sim, no olho a olho, ou então Nos bastidores. dentro da dinâmica do governo, né? O que eu acho que é provável, porque muitos dos planos dele têm sido barrados pelo presidente, ou então não apoiado como ele imaginava. Exatamente, exatamente. Principalmente no caso, quando envolve investigação do Flávio Bolsonaro. Sem dúvida. Principalmente. De fato, a gente percebe no Bolsonaro assim, um presidente que escolheu peças-chaves para o governo, né? O Moro é uma delas, então Moro, Paulo Guedes, pessoas especialistas no que fazem, só que aí acho que ele não se contém, né? Então, por muitas vezes, ele entra num embate com os dois. E o Moro é muito o lado Paulo Guedes de falar assim, olha, é isso, vamos fazer assim, Então, eu vejo assim que, na verdade, ele não podia fugir de um convite a um Roda Viva, mas o fato é, provavelmente ele já foi preparado para falar, não vão me tirar do sério, não vão me jogar contra o governo, Que já porque é uma isso característica dele que já também, é uma né? característica dele, a gente já foi em eventos presenciais e ele é exatamente assim. Então, Não tem dúvida. Mas continuando, a juíza Rosângela Rodrigues Santos condenou o médium João de Deus, de 78 anos, a mais de 40 anos de prisão por crimes sexuais cometidos contra 5 mulheres. João de Deus está preso desde 16 de dezembro de 2018. O advogado de defesa Anderson Van Gualberto disse que ainda não foi notificado sobre esta condenação, mas que, assim que tiver acesso ao conteúdo da sentença, entrará com recursos nas instâncias cabíveis. A defesa acrescenta que o entendimento da juíza é diferente do que o Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu em casos similares. Esta é a terceira condenação de João de Deus. As outras foram por posse ilegal de armas de fogo, pena de 4 anos em regime semiaberto em novembro de 2019, e por crimes sexuais cometidos contra 4 mulheres, condenado a 19 anos em regime fechado em dezembro de 2019. Que se faça justiça, é o que se espera para todos. Nós vamos para um rápido comercial e eu já o convido mais uma vez para no terceiro bloco fazer conosco uma entrevista muito interessante com Orlando Santos, o supervisor da Defesa Civil em São José dos Campos. Entre outras coisas, nós vamos falar também da Operação Verão. Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta ao vivo com Abre Aspas desta terça-feira. E eu dou aqui o bom dia, muito obrigado também pela participação do Sérgio Henrique Souza. E o nosso querido Luiz Rosa sinalizou aqui que ele é do bairro Capão Grosso, na Zona Leste de São José dos Campos. Muito obrigado pela sua participação, bem legal mesmo. E olha só, o trânsito da RM Vale tem alta no índice de vítimas fatais. O Vale do Paraíba encerrou o ano passado com 390 mortes em acidente de trânsito, maior número de óbitos desde 2016. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Infociga, que é o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo. Trata-se de uma alta de 9% comparado com 2018. Que registrou 358 óbitos no trânsito. O crescimento dos óbitos nas estradas e nas ruas coloca em risco o compromisso do Vale de reduzir pela metade essas mortes até o final de 2020. No estado, o Vale manteve a 4ª posição no ranking das mortes em acidentes, perdendo para a região metropolitana de São Paulo. O estado teve 5.433 mortes em 2019, queda de 0,64%. Dentre as cidades do Vale do Paraíba, Pindamonhangaba liderou a lista da violência no trânsito com 163% de aumento.
A cidade só perde para São José dos Campos, que teve 76 vítimas fatais em 2019, 3 a mais que em 2018. Taubaté conseguiu reduzir em 11% os óbitos no ano. Os números não são nem um pouco interessantes ainda. E olha só, aplicativo torna cidades amigáveis para ciclistas e pedestres. Uma equipe internacional de pesquisadores, apoiado pela FAPESP, desenvolveu um software capaz de analisar o deslocamento de ciclistas e pedestres pela cidade. A ferramenta gratuita auxilia os governos a definir estratégias e ações para melhorar a segurança dos transportes não motorizados, que até então não podiam ser mapeados. O aplicativo é baseado em um estudo do MIT, faculdade americana. Os dados são gerados por usuários de bicicletas compartilhadas e aplicativos de caminhada. A expectativa é que o app seja usado pelas prefeituras para criar novas vias e métodos de segurança, onde existe maior fluxo desses usuários. Bem bacana. Mais um app, né? Mais um. Mais um app. E olha só, eu acho que você não vai gostar muito dessa notícia. Após sucessivos adiamentos, começa a valer a partir do dia 31 de janeiro a obrigatoriedade de uso da placa do Mercosul em todos os estados do país. O prazo atende ao estipulado na Resolução 780/2019 do Conselho Nacional de Trânsito de julho do ano passado, que determina que as unidades federativas do país devem utilizar o novo padrão de placas de identificação veicular, mais uma sigla para você decorar aí, que é o PIV. A nova placa será obrigatória apenas nos casos de primeiro emplacamento e para quem tiver a placa antiga, no caso de mudança de município ou unidade federativa, roubo, furto, dano ou extravio da placa e, claro, nos casos em que haja a necessidade de instalação da segunda placa traseira. Todos felizes com a notícia? Pois é, mais uma notícia que a gente fica, na verdade, sem saber exatamente de onde veio, para que efetivamente serve e para onde vai. Isso lembra aquele kit de segurança, né? Kit Que foi primeiros obrigatório. socorros. Foi obrigatório, durou algumas semanas, depois já não era obrigatório. Alguém ganhou dinheiro com isso, Sem dúvida. né? São as nossas velhas burocracias. Burocracia. E olha, nós não vamos entrar nem no mérito das tomadas. Não, Não, pelo amor de Deus. É. Então, As tomadas a gente se acostuma até agora, não é mesmo? exatamente, é um buraco negro na vida do brasileiro, é essa tomada novo padrão que só existe aqui, né? pois o novo é. padrão brasileiro só tem aqui. Uma coisa bem interessante mesmo. Vamos falar de coisa boa. O presidente da aviação comercial da Embraer, John Slattery, confirmou ontem que a fabricante brasileira está em estágio avançado de análise para o lançamento de um novo turbohélice a ser desenvolvido em parceria com a Boeing. A informação é da agência Reuters. A aeronave será do mesmo tamanho ou maior que o turbohélice ATR-72 de 70 lugares, produzido pelo grupo franco-italiano Avion de Transport Regional, que atualmente domina o segmento. No entanto, o projeto depende do aval da Comissão Europeia e do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, no Brasil, que analisam a compra do controle da divisão comercial Embraer pela Boeing. Na Europa, a expectativa é que a decisão sobre a fusão, que vai movimentar cerca de 4,2 bilhões de dólares, saia até 30 de abril. Boas notícias. E o INEP diz que erro afetou quase 6 mil estudantes do Enem. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, disse ontem que já foi corrigido o erro que afetou a nota de quase 6 mil candidatos do Enem de 2019.
Em entrevista coletiva em Brasília, ele afirmou que o problema afetou exatamente, anote aí, 5.974 estudantes e que a pontuação de todos foi revisada. Antes da entrevista do presidente do INEP, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, já havia divulgado em rede social que as inscrições do primeiro semestre de 2020 do SISU foram prorrogadas em 2 dias. Agora, elas estarão abertas de meia-noite desta terça-feira até 23 horas e 59 minutos do domingo. Antes da mudança, as inscrições iriam até somente sexta-feira. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. É uma notícia muito triste, né? E a gente vê ainda que existe uma justificativa de falar assim, mas poxa vida, a gente está falando de menos de 2% das pessoas que foram atingidas. Você imagina você, estudante, pois é. se preparou para né? aquilo. Que fosse um. Foi exatamente o que o Zé Guilherme falou ontem. Se fosse um já seria muito ruim. Então, assim, quando fala assim 6 mil, óbvio, são muitos números. Mas o mais triste é você ver uma justificativa de falar, escuta, mas nós estamos falando de apenas 2%. Mas 2% são 6 mil quase 6 mil estudantes, né? Então, bom, esse é um ministério que... confuso, né? Confuso, infelizmente, no mínimo. E que a gente fica do mesmo jeito, muito próximo do que você comentou da placa, sabe, Glauco? A gente não sabe para onde vai, para que vai e o que vai fazer, né? Com cara de pirulito, como tinha nos desenhos antigos, né? Fica com aquela cara de pirulito, não sei o que está acontecendo, né? E 2 chapas devem concorrer na disputa para os cargos de reitor e vice-reitor da Univap, que é a Universidade do Vale do Paraíba, que lançou o edital com as regras para a seleção nesta segunda-feira. Uma das chapas deve ser encabeçada pela atual vice-reitora, Sandra Maria Fonseca da Costa, tendo como vice a professora da área de engenharia, Ângela Crabe, que preside a comissão permanente do vestibular. Elas devem disputar votos com a chapa de Milton Beltrame Júnior, atual diretor da Faculdade de Educação e Artes e candidato a reitor. E do postulante a vice-reitor Sérgio Baixa, que dirige a Faculdade de Direito da Univap. Os candidatos têm até a próxima quarta-feira para inscrever as chapas, que terão que ser deferidas pela Comissão Eleitoral da Univap. A lista será divulgada na quinta-feira. E após uma ata apontar que estudo de demissões estaria sendo feito na Santa Casa, o governo Isaías Santana negou qualquer plano de corte de funcionários no hospital em Jacareí. O documento em questão foi apresentado pelo Conselho Gestor após reunião no dia 13 de janeiro. No texto, é afirmado que a superintendente Elisete Sgorlon teria dito que o quadro de funcionários do hospital estaria defasado e apontado medidas de manutenção do atendimento. Entre os exemplos, estaria um estudo para a demissão de colaboradores que não precisariam de substituições. O documento aponta ainda que o hospital não teria permissão desde setembro do ano passado para repor trabalhadores que deixassem a unidade. Neste período, ao menos 30 profissionais de enfermagem teriam saído. A ata do encontro tem a assinatura do superintendente e de outras 14 pessoas. Em nota, a Prefeitura informou que houve um equívoco na elaboração do documento que ainda não teria sido conferido pela superintendência. Pois é. Nós vamos a um rápido comercial e na volta tem o tempo, que claro, todo mundo está curioso para saber, e claro, uma entrevista já aqui em nossos estúdios com Orlando Santos, supervisor da Defesa Civil em São José dos Campos. Eu espero você para a entrevista. Rápido intervalo e a gente já volta. De volta com abre aspas desta terça-feira e pelo visto aqui dos altos da Cassiano Ricardo, tempo nublado
com possibilidades, não vou nem falar, porque quem entende disso é ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia, excelente terça-feira a todos. O dia de hoje vai ter bastante variação de nebulosidade. Nós teremos um dia de céu predominantemente nublado, mas o sol vai sim aparecer em alguns momentos. Por conta disso, as temperaturas hoje devem ficar um pouco mais altas até do que ontem. Máxima prevista de 28 graus no Vale do Paraíba, 26 no litoral norte, 25 em São Paulo e 22 na Serra da Mantiqueira. Em alguns momentos pode chover com uma intensidade fraca moderada, principalmente nos trechos de serra. E no final da tarde, não estão descartadas as pancadas de chuva um pouco mais intensas na região do Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira. A tendência é de que amanhã o tempo fique um pouco mais nublado, né, com a temperatura ligeiramente menor, mas no final de semana a tendência é de que o sol apareça com mais força e as chances de chuva são bem menores. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço e ótima, claro, terça-feira para você também e a todos aí do Tempo Vale. E se hoje é terça-feira, você já está querendo prever um solzinho para sábado e domingo, interessa. Vamos fazer fé que tem um solzinho bom para o final de semana aí. E a chuva que atingiu a região sul do Espírito Santo na última sexta-feira já deixa 1.625 pessoas fora de casa, segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual às 17 horas de ontem. Conforme matéria do G1, 6 mortes já foram confirmadas. As buscas por desaparecidos continuam. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou nesta segunda-feira estado de calamidade pública para Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul, municípios do sul do estado. O INPE está com alerta de atenção para mais de 60 municípios do Espírito Santo, válido até esta terça-feira. O indicativo é de chuvas acima da média, com raios e chance de rajadas de vento. É séria a situação no Espírito Santo e o indicativo é de chuvas acima da média, com as rajadas de vento, ainda para a continuidade do período. E até as chuvas chamam muito a atenção, particularmente no Espírito Santo, que houve essa tragédia toda. E hoje nós temos aqui o prazer de receber o Orlando Santos, supervisor da Defesa Civil em São José dos Campos. Orlando, muito obrigado pela sua presença, é sempre um prazer receber a Defesa Civil aqui. E nós estamos num momento, a gente já está acostumado, o verão realmente tem essa chuva, mas parece que elas estão castigando muito. A gente leu agora do Espírito Santo, mas a nossa região também aí já tem alguns indicadores de pelo menos atenção em função do nível pluviométrico que acabou sendo bem intenso nesse começo de janeiro. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua presença. E como é que está esse momento aí de alerta em toda a região aqui do Vale do Paraíba? Primeiramente, dar um bom dia a todos da SP Rio e os que nos acompanham. Agradecer pela oportunidade. Esse ano estamos tendo um pouquinho acima da média o volume de chuva. Tá? Porém, a Defesa Civil aqui de São José, ela começa o preparativo para esse período em novembro. Em novembro nós participamos de algumas oficinas para treinar os nossos agentes e a partir de dezembro até março, onde começa a reduzir o volume de chuva, nós fazemos uma série de monitoramentos. Quais são esses monitoramentos? O índice de chuva, tá? Os boletins meteorológicos e as vistorias de campo para verificar se existe algum sinal de movimentação de terra ou inundação, que são as ocorrências que mais ocorrem nesse período. Essas áreas de risco de São José já estão mapeadas? Sim, nós temos um plano municipal de redução de risco. Ele é um plano público, ele fica disponível no site da prefeitura, onde qualquer um pode acessar e verificar quais são essas áreas de risco.
E hoje nós temos monitoradas cerca de 55 áreas de risco, 35 de escorregamento e 20 de inundação, dessas 55. Realmente, a participação da Defesa Civil hoje na sociedade é muito mais intensa. Acho que essa relação se tornou muito melhor. Tem uma coisa que a gente gostaria muito de conversar. A Operação Verão que é feita pela Defesa Civil já engloba isso daí desde novembro, é todo um apanhado. Como ela funciona? Essa Operação Verão, para a Defesa Civil Estadual, ela chama PPDC, Plano Preventivo de Defesa Civil. Então, a partir de novembro, a Casa Militar, a Defesa Civil Estadual, ela oferece as oficinas que eu citei há pouco. São treinadas essas pessoas nesse período. Pessoas da comunidade também passam por treinamento. Por que pessoas da comunidade? São as primeiras atingidas. Não tem dúvida. Então, a gente tem em determinadas áreas de São José, principalmente próximo a taludes, áreas suscetíveis a escorregamento e inundações, pessoas que podem verificar os primeiros sinais de movimentação e nos avisar para que a gente possa ir até essas áreas. Então, a partir de novembro, começa os treinamentos, começamos a fazer diversas atividades de preventivas, que é conversar com a comunidade, entregar panfletos, que vai até março, podendo se prorrogar um pouquinho em abril, caso persistam as chuvas. O que significa a prevenção, no caso, por exemplo, de uma encosta que, por conta da chuva, fica completamente encharcada, né? Essa questão, não existe prevenção para isso, né? O que acontece quando a gente classifica a área de risco, a gente tem que entender bem. Qualquer talude escorrega, todo rio inunda. Porém, a habitação nesses lugares é que causa o problema. Então, para aqueles que não habitam, a gente orienta a não habitar. E aos que estão, a gente orienta como eles observar sinais na onde eles moram, que pode estar acontecendo algo. Por exemplo, você tem um talude onde mora, vou citar só um nome para vocês entenderem, o seu João, mora 30 anos, ele conhece muito mais a área do que nós, Defesa Civil. Ele conhece uma árvore, ele conhece um barranco, então no primeiro sinal que uma árvore inclinou, eu como agente, se eu estiver naquele lugar, eu não vou identificar. O seu João, que mora 30 anos, ele consegue. Então ele é treinado a observar sinais como árvores inclinando, poste inclinando, degrau de abatimento, é quando a terra começa a ceder e você vê a terra e não vê mais a vegetação. São pequenos sinais que a gente transmite esse conhecimento para o morador, que ele nos liga ou ele já sai e retira aqueles moradores que moram próximo. Então esse é o treinamento para a comunidade observar aquela área onde eles moram. Tá, isso é prevenção mesmo. Prevenção. Orlando, é interessante você falar, e você nota aqui também, não sei o que você acha, Adriana, é cada vez mais evidente a necessidade de haver uma proximidade muito grande da população com a Defesa Civil, com um fato que a gente tem que relevar também. A população tem uma obrigatoriedade em prestar muito atenção a tudo isso que você acabou de falar, para poder dar a informação correta, para que possa haver a prevenção, né? Porque, infelizmente, existem ainda algumas pessoas que acham que está tudo na mão também do poder público, quando não é assim. A responsabilidade tem que ser compartilhada para que haja uma prevenção efetiva. Sim. Né? Então, é muito importante. A gente já tem uma participação aqui, eu agradeço a sua participação, o Lucas Rodrigues. Ele faz a pergunta aqui, se vejo rachaduras na minha casa nesses momentos aí, qual é o procedimento, para quem eu devo ligar? É para a Defesa Civil mesmo? Sim, qualquer sinal de risco em sua residência, você liga, hoje existe uma parceria, né, com a Polícia Militar e a Prefeitura de São José, que é através do 90, tá? Então, através do 90 ou já do conhecido 156, você liga e solicita uma vistoria da Defesa Civil. Aí um agente vai até o local, verifica o que está acontecendo e passa as orientações. Eu acho que o que a gente precisava conversar é sobre a Operação Verão na questão da distribuição das cartilhas. Como é que está essa... Então, bacana você ter citado isso. Nós estamos com uma campanha nova, que se chama Defesa Civil Itinerante. Ela começou na semana passada, foi no centro, né? Foi a primeira atividade, porém estaremos rodando toda São José dos Campos, todas as áreas de risco, por isso itinerante.
E é a comunidade conversando com a comunidade. Não é teremos agentes, porém a intenção é treinar a comunidade, entregar o material para ela, conversar com as pessoas da comunidade. Tá? Então, a semana que vem estaremos na região norte, tá? E a gente monta uma tenda, leva as cartilhas. O trabalho não é entregar a cartilha. A cartilha é só uma ferramenta. Qual que é o É conteúdo? aproximar da comunidade, conversar com ela e entregar a cartilha. Qual que é o conteúdo dessas cartilhas? A cartilha ela dá várias dicas referente a esse período de chuvas intensas e telefones úteis caso seja necessário. E com relação a uma coisa que a gente já em outras participações da Defesa Civil aqui, eu acho e legal a gente enfatizar também, a pessoa que simplesmente se interessa, porque agora nós estamos numa situação de risco, as chuvas aumentam, mas existem pessoas que se interessam efetivamente em fazer um curso e tal. Essa proximidade da população com a Defesa Civil existe durante todo o ano, né? A pessoa se interessando, ela pode ser voluntária, como nós já tivemos aqui perguntas, como é que é isso aí? Hoje a Defesa Civil ela tem cerca de 100 voluntários cadastrados, pessoas da comunidade que nos ligam, nos procuram para nos ajudar, e todas passam por diversos treinamentos durante o ano todo. Quem quiser participar é só ligar no 3913-2926, 3913-2926, e nesse telefone ele vai receber orientações de como ser voluntário e no que ele pode ajudar. Orlando, na cidade tem alguma região mais preocupante, alguma região que constantemente tem problemas ou que constantemente a Defesa Civil tem que atuar? Em decorrência mais da geografia do local. Tá? Então você pega as comunidades que são mais próximas dos rios e as comunidades que ficam em áreas que tem mais taludes, barrancos. Legal. Não, é muito importante a gente, primeiro, claro, sempre abrir o espaço aqui para a Defesa Civil, mas a gente quer enfatizar cada vez mais que é importante a gente entender que nós, cidadãos, temos uma participação muito grande. Eu queria te perguntar uma coisa, que a gente bate demais aqui também, não é só ver quando está caindo, tem que cuidar antes. Sim. Com relação principalmente ao descarte de lixo, isso daí tudo acaba comprometendo, porque entope um rio que sobe para outro lugar e tal. Como é que vocês da Defesa Civil têm visto isso daqui na nossa região? Isso, a despeito de tantas, nós aqui somos uns que fazemos uma campanha muito forte com relação a isso tem diminuído, isso está a mesma coisa. A educação da população tem melhorado com todo esse acesso da Defesa Civil? Tem melhorado, ainda pode melhorar muito mais. Mas a questão ambiental é uma questão que está na moda. Então as pessoas têm visto mais, têm recebido mais orientação, tem diminuído. Né? Essa poluição que o ser humano gera tem diminuído. Não no volume que a gente gostaria de ver. Porém, nós estamos conseguindo ver resultados sim. Ainda pequenos, mas existem resultados. Não, perfeito. Eu acho muito interessante. E é uma coisa que nós, cada um de nós, tem que fazer a sua parte, isso é imprescindível, é isso que faz a segurança de todos. Orlando, eu quero te agradecer demais aqui e por ratificar que o Abre Aspas e a SP Rio Mais, claro, estão sempre de portas abertas para a Defesa Civil. Contem conosco com esse voluntário à distância aqui, mas que seja uma voz que vocês podem contar sempre para informar a população de São José. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Eu que agradeço a vocês em nome da Defesa Civil. Muito obrigado. Pois é, eu vou fazer uma última lembrança. Você quer ser voluntário da Defesa Civil? Eu vou repetir aqui. 3913-2926, acertei? Positivo. Beleza, então olha, aí uma grande oportunidade para você ajudar a sua comunidade, ter um conhecimento a mais. 3913-2926. Vai lá conversar com o Orlando e conhecer a Defesa Civil que faz esse trabalho tão bacana. Pois é, gente, vamos de esporte. Pois é, vamos nós de novo? Com 8 derrotas seguidas, o São José Basquete enfrenta hoje o São Paulo, às 19 horas, no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. Ocupando a 12ª posição na tabela, já posso contar para você que as chances de classificação para os playoffs vão ficando cada vez mais distantes para os joseenses. Até o momento, em 17 jogos,
foram apenas 3 vitórias e 14 derrotas, um aproveitamento de 17,6%. E olha só, para você que vai ao jogo, quem levar um pacote de arroz ou de feijão em prol das entidades apoiadas pelo Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos concorrerá a brindes. Os 20 primeiros torcedores que doarem ainda ganham o kit torcedor da Águia. E hoje tem decisão. Pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Corinthians e Internacional se enfrentam às 19h15, direto da Arena Barueri. O Corinthians, que já conquistou 10 títulos da Copinha, chega à semifinal embalado por 6 vitórias e um empate. Já a equipe do Rio Grande do Sul também chega invicta, com 5 vitórias e 2 empates. A equipe colorada já venceu o torneio 4 vezes. As nossas melhores boas energias ao basquete de São José dos Campos, não é? Meus amigos, estamos chegando aí ao final da edição dessa terça-feira do Abre Aspas. Zé Guilherme, você tem uma... Não, eu queria saudar a presença da Adriana, Não tem a que menor enriqueceu dúvida. aqui a nossa bancada. Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, contem comigo. Acho que a informação de verdade, a população está precisando, né, acompanhar a economia e saber o quanto isso influencia no bolso de cada um. Então, contem sempre comigo para estar participando aqui com vocês. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença, Adriana. Indiscutivelmente enriquecedora a sua participação aqui no Abre Aspas. Muito obrigado ao jornalista Zé Guilherme. Zé Guilherme, eu vou mandar um abraço a um grupo muito especial. Eu participei de um evento ontem. Eu quero mandar um abraço muito especial e muitos, eu creio, vão se identificar. A todos os proprietários de Fusca. Ontem eu fui a um evento, ontem foi o Dia Nacional do Fusca, e eu tenho certeza que aquelas pessoas bem pouco mais velhas, têm lembranças e carinhos e grandes histórias com esse marco mundial, que é esse pequeno carrinho que mora no coração de tanta gente. Então, parabéns você, proprietário de Fusca, que é o que a gente pode falar, mas parabéns ao Fusca também. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam nessa edição de terça-feira do Abre Aspas. E, claro, esperamos por vocês amanhã. Uma ótima terça-feira e até lá.